Fala galera, boa noite, beleza? Estamos aqui para mais um programa Tem Corrida, edição 20ª edição. Hoje vamos falar sobre a fase especial do treinamento. Hoje é dia 28 de dezembro de 2020. E aí, Ricardo, como é que você passou o Natal? Boa noite. Muito bem, boa noite para todo mundo. Fala galera aí que corre. Vamos muito bem aqui. Passa um pouquinho da bebida, mas estamos junto. Tem corrida número 20. 20 testes já na pandemia, hein? Quem diria? E hoje o tema é treinamento específico. Semana passada a gente falou sobre o treino de base e continuando aí na periodização do treinamento para corrida, hoje a gente vai falar sobre o treino específico, né? A fase de treinamento específico, preparando a galera aí para prova-alvo, né? Para o período de prova-alvo. Pedir para vocês que curtam o vídeo, para a gente ter noção de quantas pessoas estão assistindo, a evolução ou não do nosso programa. Pedir que vocês acessem as redes sociais do Emerson e passem a nos acompanhar para a gente fazer esse conteúdo aqui de corrida de rua no Vale do Paraíba, sul de Minas, sul do Rio de Janeiro, litoral norte, para que a gente possa ser, inclusive, o caminho entre vocês e os organizadores de prova e trazendo para vocês todas as informações possíveis das corridas aqui da região e dos assuntos mais importantes para a gente. Nosso calendário está esvaziado, não temos prova mais até o final do ano, e o nosso foi assim. Nós vamos passar um vídeo aí, não é isso, Emerson? Você que está mais por dentro do Foi Assim? Vamos lá. A gente teve um treino aí. O calendário, Ricardo, esse dia 31 de dezembro é o dia de São Silvestre, é uma data muito especial para a galera que corre. Nós temos a Corrida Internacional de São Silvestre em São Paulo. É realmente surreal a gente estar numa semana do dia 31 e não estar acompanhando as notícias da São Silvestre, né? Não vai acontecer mesmo. É bem incrível isso está acontecendo, infelizmente, né? Mas, além da São Silvestre principal do Brasil, a paulista, nós temos outras pelo Brasil afora. Teríamos a corrida da virada joseense, que também foi cancelada, chegou a ter inscrições abertas, depois acabou adiando. E tem a corrida do Lajeado aqui em Santo Antônio do Pinhal, uma corrida muito tradicional também, bastante antiga, que, embora seja bem pequena, precisou ser cancelada também por conta da pandemia. O Foi Assim de hoje, vamos colocar o Foi Assim para vocês verem aí, vamos trazer a Fernanda Suzigan e vai contar um pouquinho pra gente, vamos lá. Fala corredores, bom dia, Fernanda Suzigan, já tô aqui trabalhando. Hoje, dia 22 de dezembro, quase véspera de Natal, e recebo umas imagens de uns amigos malucos aí que resolveram internar hoje de manhã lá no Cavex. E vou postar pra vocês a imagem pra vocês acompanharem tudo que aconteceu. As imagens de Alexandre, Valdecir e Fabiano. Acompanha aí, galera! Tem Corrida, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, não podia ficar de fora. Segue aí, galera, e acompanha as imagens. Beijo! Estou nessa, mas Fernanda Suzigan é igual Tem Corrida! Junto com Emerson Zerben e Ricardo Pedreira. Tchau, galera, até o próximo vídeo e rumo a 2021! Isso aí! Beijo!
Poxa vida, hein, galera? Que coisa foi aquilo ali no Cavex, hein? O pessoal de Taubaté é um dos locais. O pessoal gosta de treinar, de correr ali. Tava quase para ir de lancha, hein, Ricardo? Opa, o negócio tava feio ali. Pessoal guerreiro, né? Como eu gosto de falar, quem gosta de correr no mato, assim, na água. Pessoal guerreiro, treinar assim, hein? Não é à toa que tem um grupo de corrida chamado os Sem Limites, os Indomáveis, Sem Juízo. Pessoal, é bem assim mesmo. Mas os indomáveis são domáveis, viu? Numa água dessa não entra, não. Olha, eu quero aproveitar aí a oportunidade de comentar o seguinte. Essa época do ano, principalmente aqui na nossa região, Vale do Paraíba, é uma região que cai muito raio, tem muito temporal com raios, né? Hoje à tarde, inclusive, estava sol, dali a pouco fechou e caiu bastante raio também. Então, a galera que gosta de treinar principalmente à tarde, toma muito cuidado com locais abertos. O risco não é para se menosprezar, fiquem atentos em relação a isso, porque o risco existe sim, né? E a gente geralmente gosta de correr em lugares remotos, afastados. E uma vez eu estava na CTI e caiu um raio lá na entrada da reta dos 100 metros, para você ter uma ideia. Então, assim, mesmo tendo para-raios lá. Então, tomem cuidado com isso, tá? Teve aí também a corrida Massfit aqui em Tremembé, né? A corrida começou pequena, tá? É um projeto, o organizador está com planos de fazer corridas maiores ao longo do ano. Vamos torcer para que tudo dê certo. Então, joia, galera. Vamos falar de treinamento, Ricardo? Vamos, só lembrando antes aí que a Suzigan, que é a nova contratada aí, a nova integrante do grupo, ela é a nossa repórter de campo e ela vai acompanhar o treinamento aí dos grupos da cidade, ela conhece todo mundo, né? Talvez a corredora mais conhecida aí, até pelos outros caminhos que ela percorre. Então, a Suzigan sempre vai mandar alguma coisa aqui pra gente, a gente sempre vai estar presente nesses treinos, conforme a disponibilidade aí, principalmente em épocas que não houver prova, a gente vai participar dessa forma aí, para que todo mundo se sinta integrado aqui no canal. Mas é isso aí, vamos falar de treinamento, né? Só fazer uma sugestão para você, como nós estamos perto da São Silvestre aí, a gente poderia falar da São Silvestre, alguma coisa, qualquer programa aí, Emerson. Foi uma das suas grandes vitórias aí, não foi? Podemos fazer sim, com certeza. Daí tem bastante história para contar. O Robson Pinheiro está falando de que a corrida Santo Onofre, em Araraquara, que seria a 41ª edição, no dia 31, também foi cancelada. Mais uma prova, eu não sabia dessa competição que ocorre lá em Araraquara. E tá aí mais uma informação. Sim, Ricardo, vamos falar sobre São Silvestre, sim, podemos falar sobre muitas provas, né? Ao longo do ano a gente tem muita coisa que a gente pode estar contando e comentando. Mas hoje a gente vai falar de treinamento, né? Nós colocamos aqui como tema dessa live contar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre treinamento. Então, eu vou voltar aqui uma imagem, vou colocar uma imagem na tela agora. Nós usamos a semana passada, é uma imagem de uma torre que se sobe fazendo espiral. Então, eu usei o exemplo dessa torre, que a gente melhora condicionamento físico, tem uma evolução física, com alguma coisa parecida com o que seria subir essa torre, né? Cada volta ali seria um ciclo, praticamente um ano, onde você vai repetindo as fases do treinamento. Então, você vai repetindo, vai melhorando, vai repetindo, vai melhorando, e vai subindo e vai melhorando. E é assim que funciona o treino. Também para quem não assistiu a gente semana passada, eu falei, vou colocar a imagem aqui agora, vou trazer de novo aqui a imagem, de um planejamento anual aí para quem está procurando um pico de resultado, onde a gente tem uma parte aí de transição. Muitos atletas fizeram a transição agora, alguns até estão fazendo, outros já entraram na base, outros ainda vão entrar. Depois da transição vem a parte específica, que nós vamos falar hoje, e depois vem a parte competitiva. O atleta, no período competitivo, geralmente ele fica no máximo 2-3 semanas, ninguém consegue sustentar a forma no período competitivo bem feito mais do que isso. Então, geralmente o cara entra em forma e fica ali 2 semanas, quando muito 3, e já começa a declinar a forma física dele.
Então, isso é um modelo, é um exemplo bem genérico. Cada treinador trabalha de um jeito, né? E eu coloquei também um exemplo que também é usado aí, que seria o treinamento em blocos, que é usado muito, também citei como exemplo o jogador de futebol, que tem que se manter numa forma física razoável durante o ano inteiro. É diferente de quem quer vencer uma determinada competição, ou quem quer terminar uma determinada prova, eles usam outro modelo. Alguns corredores podem até usar esse modelo também, que é o treinamento em blocos, e aí se mantém num certo condicionamento físico durante o ano todo. Eu acho que isso depende muito do treinador entender a necessidade que o grupo que ele está atuando ali tem. Porque manter a motivação de muitos alunos talvez seja realmente a competição, né? A gente sabe que as competições elas são fatores motivacionais, participar das provas de rua. E nem sempre esse desempenho ele é medido em pace, em velocidade, em classificações. Muitas vezes o desempenho é medido em participar bem das provas. Então a gente sabe, as próprias assessorias precisam das corridas de rua, assim como as corridas de rua precisam das assessorias. Né? As corridas são fatores de grande motivação para os atletas estarem envolvidos no evento, onde é uma festa, etc. e tal. E tem muita gente que gosta de fazer isso várias vezes ao ano, gosta de competir praticamente o ano inteiro. Então também não me surpreenderia se alguns corredores usassem esse modelo. Mas repito, não é um modelo que vai trazer resultado. O modelo que traz resultado é esse que eu estou exibindo agora. É um modelo que a gente chama que vai fazer um ciclo visando o desempenho. Só assim, as provas podem ser colocadas em todo esse planejamento, né? Por exemplo, você vai fazer uma prova-alvo General Salgado, por exemplo, 10 quilômetros. Você pode pensar em provas de 5 colocadas aí nesse gráfico para te ajudar, né? Na parte de pegada, enfim, como um treinamento, quase como um ritmado de 5 quilômetros. Ou não dá para fazer isso? Melhor é só treinar? Não, Ricardo. Olha, Ricardo, não só pode, como deve. Existe o treinamento ele possui muitas informações, existe muito conhecimento a ser colocado em prática. E uma das coisas mais importantes aí, uma das coisas muito importantes, chama-se ritmo de competição, ritmo de prova. Então, o atleta não pode almejar fazer um grande resultado numa prova sem ter feito algumas competições prévias para pegar ritmo de prova. Então, ninguém vai realmente para uma prova sem antes fazer algumas, porque a situação de competição ela é única, né? Envolve todo um ritual, envolve um descanso que você geralmente não dá. O que deve ser evitado é o excesso de competição, é competir demasiadamente, é todo final de semana estar procurando uma prova para competir. E isso é ruim para uma performance, para um ótimo resultado. Mas ter algumas provas como referência, onde você vai avaliar, onde você vai sentir como é que você está, elas não só podem, como elas são realmente necessárias. Então, você pegou o exemplo aí da General Salgado. Evidentemente, algumas provas mais curtas poderiam fazer. Não existem muitas provas no começo do ano, né, falando de uma situação normal, aqui na nossa região. A General Salgado agora está acontecendo, tradicionalmente, ela deve acontecer no último domingo de março. Então, você não tem muitas provas antes, até porque os organizadores eles procuram fugir um pouco disso por uma questão econômica, é difícil patrocínio nessa época do ano. Geralmente os atletas eles entendem que eles já pagaram a inscrição da General Salgado, então nem todo mundo está afim de gastar com mais uma ou duas corridas a mais. A General Salgado é uma prova que está custando em torno de R$100 a inscrição por aí, então isso também tem um impacto e acaba interferindo na decisão dos organizadores fazerem ou não uma prova. Mas uma corrida de 5 quilômetros, uma semana, 2 semanas antes da General Salgado, do ponto de vista de performance, cairia muito bem para teste. Mas assim, a periodização é um planejamento que você faz com o seu treinador, né? Sim. Então você faz um planejamento até a prova-alvo e ali desde a base você já pode ir colocando em consenso com o seu treinador, que vai ser quem vai poder te indicar os melhores momentos, várias provinhas para te manter em ritmo de prova, é isso? Então você não precisa parar de fazer. Você vai desde a base até o período competitivo, com outras provas menos interessantes do que a sua prova-alvo, mas extremamente necessárias, é isso aí? Exatamente. Você pode planejar as provas que você vai fazer,
existe uma questão assim de soltar o treino para se competir, né? Então, aí tem treinador que não gosta de soltar o treino de jeito nenhum. Já outros treinadores preferem simular realmente o que vai acontecer naquela competição alvo, e para isso, nas provas testes, ele simula inclusive a semana de soltura, que a gente fala, que é uma semana mais leve em termos de volume, mas que você faz ali, depende muito de um treinador para outro, mas alguns gostam de fazer um super estímulo na terça-feira, buscando uma super compensação. Nós não vamos falar hoje de competição, né? Vamos falar mais do específico, mas tem outros que preferem na terça-feira ou quarta fazer um treino intermediário e só soltar para o cara chegar bem no final de semana. E tem gente que não gosta de soltar muito, só na prova-alvo. Então isso é uma filosofia que muda de um treinador para o outro, e então tem essas alterações. O Paulo Renato Passos está perguntando se dá para fazer um pré-competitivo antes do competitivo. Essa divisão que eu coloquei aqui, Paulo, vou colocar a imagem de novo aqui na tela para vocês. É uma divisão clássica. Não quer dizer que seja a mais correta, até porque a ciência vem evoluindo e novas... Boa noite, Palmeiro. E novas técnicas são aplicadas. Isso é o classicão, né? É o basicão de tudo. Às vezes vai muito do nome, o cara coloca fala que é o período pré-competitivo, porque ele gosta de usar uma ferramenta, um outro treino, outra coisa assim. Mas sim, é possível. Inclusive, Paulo, os treinadores estão sempre experimentando coisas novas, experimentando técnicas novas de treino, estratégias novas para ver como os atletas respondem da melhor maneira possível. Nós falamos aqui, eu vou falar sempre das minhas experiências que eu tive, que refletiram os resultados que eu fiz, mas isso não significa que seja absolutamente a melhor que tem, a única que tem. A gente sabe que tem muitas. Eu, pela convivência que eu tive com diversos treinadores, o que eu percebi que ao longo dos tempos, o treinamento ele foi afunilando, né? Ele foi... Deixa eu voltar a imagem para o nosso aqui, Ricardo. O treinamento, Paulo, ele foi afunilando. Então, hoje, os treinadores, a maioria deles fazem coisas meio parecidas. Isso se deve à difusão do conhecimento. Então, eles acabaram conhecendo mais. Lá atrás, quando eu competia, na minha melhor fase, a internet só estava começando. Então, não existia essa troca de conhecimento como tem hoje. O treino que o cara faz no Japão era um mistério. A gente ficava sabendo quando ia lá, conversava com os treinadores e tal. Então, isso não é completamente absoluto. Mas é possível sim, os treinadores eles costumam testar, porque até mesmo dois irmãos que sejam gêmeos, eles podem ter uma resposta diferente ao treinamento. Então é muito importante entender que precisa ser testado isso e muitas vezes ver o que funciona melhor ou não. Eu, por exemplo, eu nunca funcionei bem enquanto atleta por uma estratégia, né, a gente vai falar agora especificamente do competitivo. Existe um treino chamado Apronto, que muitos treinadores gostavam de usar, que era, por exemplo, você ia competir no domingo, na terça-feira ou na quarta, o cara fazia uma pancada assim para depletar todas as reservas de glicogênio muscular, esperando que se criasse uma supercompensação. Eu nunca consegui correr bem com isso. Tem gente que corria bem assim. Então, quando eu venci a São Silvestre, né, aproveitando que a gente está na semana da São Silvestre agora, no dia de Natal, no dia 25, a pista estava fechada e eu fiz um treino. Eu fui para um parque na cidade onde eu morava. Eu tinha um lugar lá que estava muito bem marcado, na fita métrica, inclusive, não existia um GPS como tem hoje. E eu fiz 3 tiros de 3.000 metros para 8h30, no dia 25. Foi um treino que me destruiu. Dali para frente, eu fiz um outro treino que foi umas repetições de 400 metros para 1 minuto e 8, quer dizer, no mesmo ritmo que eu tinha feito 3.000, ou seja, um treino muito fácil, muito tranquilo. Então eu cheguei na prova bem descansado, a musculatura bem confortável. Enquanto que, se tivesse feito a estratégia diferente, talvez não tivesse dado certo. Então isso muda muito, mas tem pequenas adaptações que é preciso fazer em função das individualidades biológicas que a gente fala que existem, que é a regra número 1 para a gente fazer um treinamento aí.
Ricardo, pode falar. O programa de hoje, o tema foi escolhido por causa da periodização, né? A gente está seguindo uma sequência aí. Sim. Então a gente falou da base semana passada, supondo que, vamos pegar uma data X qualquer, 1º de julho, que a prova-alvo da pessoa seja 1º de julho. Qual é, na cabeça do treinador, respeitando a individualidade, mas tentando achar um ponto geral, que o cara larga a base e começa a soltar no período específico? Que momento você acha que o treinador deve optar por isso, fisiologicamente, tudo? Então, Ricardo, isso também depende de muitos aspectos. Primeira coisa, naquela grande torre espiral que a gente poderia fazer aí uma comparação com o que é o treinamento, nós temos momentos na vida que o atleta tem coisas que ele pode fazer. Nesse ponto eu vou citar o Adalto Domingues, que trabalhou o Marilson de um jeito completamente diferente do que outros juvenis foram trabalhados. Veja você, eu fiz trabalhos, fiz certos treinos, fiz certa carga de treino na minha época de juvenil, que o Marilson, por exemplo, não fez. Então, o Marilson ele não bateu o meu recorde de juvenil, ele não chegou nem perto, para falar a verdade, mas o Adalto trabalhou ele para no momento certo ele dar aquela disparada. E já eu tive problemas com muitas lesões que vieram depois. Então, o que eu quero te dizer? Essa evolução ela não pode queimar etapas. A gente fala muito sobre queimar etapas, né? Geralmente o pessoal começa a correr, se anima muito, fica muito animado em fazer resultados, fica muito animado em melhorar e acaba queimando etapas. Então, no início da carreira do atleta, né, vou voltar aqui o desenho dessa nossa, do que seria uma periodização aí. Aqui a base está bem maior que a específica, né? Então, no começo de uma carreira de um atleta, ele está começando, os trabalhos de força, de volume, deveriam ser bem maiores do que os trabalhos de velocidade. Ele deveria, durante mais tempo do ano, dedicar sessões de treinamento para volume, para trabalhos de força e calma na velocidade, criar um lastro, criar uma adaptação fisiológica para isso, fortalecer tendão, fortalecer ligamento, o coração melhorar a capacidade e a eficiência de transportar, de bombear o sangue, e assim a eficiência de oxigenação dos tecidos também vai melhorando. Ao longo da carreira, perceba que aí não é uma resposta transversal, né, Ricardo? A resposta ela é entendendo um longitudinal para a coisa. Ao longo da carreira, você vai ter essa redução. Cada vez a base vai ficando menor e o período competitivo pode ficar maior porque o atleta vai criando lastro, ele vai ganhando experiência. Por isso que você vê alguns atletas aí que nunca pararam de correr, o cara naturalmente o ano inteiro ele é forte, o ano inteiro ele tem resistência, em determinados momentos, quando ele quer correr uma prova mais rápido, ele vai lá e muda o treino dele 3, 4 semanas, corre mais rápido, ele quer correr uma prova mais longa, 4, 5 semanas ele aumenta o volume, consegue correr uma prova mais longa, porque ele já criou um lastro trabalhado no começo da carreira. Essa é a estratégia que eu acho que melhor funciona para esse tipo de resultados. Eu gostaria de mostrar agora para vocês, deixa eu ver aqui, queria mostrar aqui um negocinho, vou colocar uma outra imagem aqui. Essa imagem que eu estou colocando é um gráfico de supercompensação de treinamento. Então, Ricardo, não sei se você está conseguindo ver a imagem, mas é uma imagem que eu já desenhei algumas vezes para você já. O meu cursor aqui agora ele está mostrando uma linha aqui que seria o condicionamento, que seria o eixo Y, e no eixo X, o eixo do tempo, a gente tem justamente o tempo, claro. Então, no momento que você tem o estímulo, essa imagem aqui eu peguei desse site aqui, o Total Training, está aqui os créditos, eu não quis pedir para o Enzo desenhar, que dava muito trabalho, mas essa imagem tem várias na internet, aí ela explica um pouquinho o que acontece durante o treino. Então o sujeito começou a treinar, ele foi lá e fez uma sessão de treinamento. Ele vai ter o que? Uma exaustão, ele vai terminar o treino aqui embaixo, todo arrebentado, todo cansado. Essa recuperação aqui, ela depende do descanso, da alimentação, da genética, do tipo de treino, ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais lenta. E aí vai chegar um momento em que ele vai se recuperar e vai ficar igual ele estava antes, mas, aqui vem a grande mágica da história, o nosso corpo cria
uma supercompensação e a gente melhora, vai melhorando, e aí aqui seria, né, o momento do novo estímulo, e se você não treina, você cai de novo e vai no zero. Mas se você treina, você novamente vai à exaustão, novamente você vai lá e danifica a fibra muscular, você cansa o seu corpo, você faz o treino que tem que fazer, chega mais uma vez na exaustão e depois você melhora de novo. É claro que nessa imagem aqui, essas cristas aqui, elas estão super dimensionadas, que é para a gente poder entender direito, mas não significa que você vai fazer um treino que te cansa esse tanto que está aqui, que você vai melhorar proporcionalmente. Não é assim, a gente melhora muito pouco com uma sessão de treinamento, tem que treinar muito. Mas o conceito mais ou menos é esse, você vai lá, treinou, se arrebentou todo, modo de dizer, né? Você cansa, você se exercita, você se desgasta, e aí o seu corpo se recupera e você melhora. Essa é a ideia do treinamento, é sempre isso. Se o sujeito não treinar, ele vai voltar e continuar do jeito que era antes. Por essa razão, que para quem está começando, eu não recomendo mais do que 3 treinos por semana, porque de repente você pode aplicar a segunda carga antes de estar recuperado. E também não recomendo menos, porque senão você acaba não melhorando, né? Você sempre treina, recupera e volta ao que era antes. Então você melhora muito pouco se você treinar menos do que 3 vezes por semana, né? Então aqui vem o destreino, que eu estava falando. O ideal é, vamos lá, aqui eu tenho a mesma imagem feita de uma forma diferente, dar a sobrecarga, melhorei, é aplicar a segunda carga aqui no ápice dessa segunda linha. Isso seria o suprassumo do treinamento, é o que todo treinador sonha em conseguir atingir. E vamos combinar que é bastante difícil conseguir isso, porque nem todo mundo responde igual, e nós falamos, inclusive, na semana passada, sobre essa questão da logística dos dias, né, Ricardo? Você tem que trabalhar um dia, aí no outro dia você não pode trabalhar, você não pode treinar, como é que você vai fazer o longão de quarta-feira? Então, os treinadores tentam colocar as cargas fortes aqui de acordo com o quebra-cabeça. Esse é o mundo ideal, né? Porque quando você pega o pessoal que está treinando mais sério, 7 treinos por semana fica pouco, né? Exato. Porque você não consegue encaixar tudo que você precisa fazer em 7 dias. Exatamente. E aí você começa a pôr um exercíciozinho de força na quinta tarde. Ou na quarta tarde. Você começa a inventar alguma coisa para tentar um período a mais na semana. E aí que pode errar, né? Então você tem que ir testando com muito cuidado. Exatamente. Né? Aí quando a gente volta aqui, eu tenho uma linha agora em que essas ondulações vão se repetindo, e ao longo de semanas e meses eu tenho uma linha em que o meu condicionamento físico evoluiu, o meu condicionamento físico melhorou. Então essa é a grande ideia aí em relação ao treinamento. Voltando à nossa imagem aqui agora, Ricardo. Essa que seria a ideia. E a quantidade de variantes que interferem nessas curvinhas aí é interminável, sim, né? É a idade, a janta do cara, sim, tudo, sim, né? Sim. Você pega um dia que o cara sabe fazer uma coisa que ele não está acostumado, já essa curva aí já muda de ângulo, né? O cara com 20 anos, esse ângulo é um, com 46 é outro, e vamos indo, né? Olha, quem está acompanhando a nossa live aqui, ó, é o Silvio Guerra. Silvio Guerra foi 5º colocado na São Silvestre 97, certo, Silvio? Eu acho que foi, provavelmente, não tenho certeza, mas eu acho que foi o atleta que mais pódios tem na São Silvestre, o equatoriano Silvio Guerra, que está desde Virgínia, nos Estados Unidos. Um abraço, Silvio. Obrigado por acompanhar a gente aqui. É um prazer. Vamos chamar o Silvio para bater um papo com a gente uma hora dessa aqui. O Paulo Orlando Souza também. Um abraço, Orlando. Filho da avó. O Paulo está perguntando se isso aqui seriam os treinos intervalados. Não são exatamente os treinos intervalados, Paulo. Qualquer treino, na verdade, causa esse efeito que a gente falou aqui, tá? Qualquer treino, você vai fazer um longão, por exemplo, ele vai te quebrar, ele vai te jogar lá embaixo. Você vai terminar o treino com a sua capacidade de treinar destruída, certo? Você começa um treino, você está bem, você está inteirão, você está cheio de energia, e quando você termina, você tem proteína dentro da célula que foi danificada, você tem mitocôndria que foi danificada, e aí o teu corpo vai se recuperar. E aí existem vários mecanismos para recuperação. O mais importante de todos, sem dúvida, é nutrição,
alimentação e sono, dormir, né? Isso, durante o sono profundo, você tem a recuperação do corpo. Tanto que uma noite bem dormida, ela traz bastante recuperação e a gente se sente muito bem no outro dia. Mas qualquer treino... Isso aí que entra aquela arte que você fala do treinamento, que é muito difícil, né? Porque, por exemplo, essas curvas aí, elas também oscilam conforme o tipo de estímulo que você dá, né? Então você põe numa terça um tiro curto, põe na quarta um circuito de, sei lá, 10, 15 quilômetros. Você põe na sexta um tiro longo. Você põe no domingo uma montanha ali para dar uma... Então, isso daí, na verdade, você está interferindo nessas curvas também, porque o estímulo é diferente e a recuperação é de fibras diferentes, não é isso? Total, vou voltar aqui uma imagem, está citando aqui onde seria o ponto ideal de uma segunda carga, né? Então, o que é esse desenho aqui? Esse desenho aqui seria uma única sessão de treinamento, qualquer treinamento que seja, isso aqui vale para corrida, vale para treino de bicicleta, vale para treino de musculação, qualquer coisa que você vai treinar. Você vai treinar, você vai ter um nível inicial da sua capacidade aqui, e quando você termina esse treino, o que aconteceu? Você está cansado, você está, né, vamos pensar na musculação, por exemplo, a musculatura está toda arrebentada, as fibras musculares estão todas destruídas lá dentro. Você criou, todo é modo de dizer, né, mas você criou pequenos danos nas fibras musculares e o corpo vai precisar recuperar isso, ele recupera nessa linha aqui subindo de volta. Então isso aqui é um treino. O que é o treino? Esse aqui seria o período de tempo do treino. Você depletou as energias do seu corpo, a capacidade do seu corpo em função do exercício que você fez. Ninguém termina um treino melhor do que começou, você termina sempre pior. E aí essa recuperação, Ricardo, é tudo isso que você falou. Vai depender da idade da pessoa, vai depender de que treino que ela fez, que tipo de treino. Por exemplo, tiros curtos, eles agridem muito mais, mas eles recuperam muito mais rápido. Você vai fazer um longão aí, outro dia eu falei que longão, alguém me perguntou, até comentei que longão, não existe longão, né? 4 km pode ser um super longo para quem está começando, né? 4 km sem caminhar, um dia já foi um longo até para você, né, Ricardo? E hoje os seus longos são de 20 e poucos quilômetros, né? Essa verdade é que você... E é assim, a gente nunca pode... Mas isso também é outro assunto. Mas aí depende. Agora, um treino longo, você vai fazer um 30 quilômetros, você vai demorar 2, 3, 4 dias para se recuperar. Agora, você vai lá e faz 10 tiros de 200, você termina sentindo dor até no fio de cabelo. Mas recupera, dali 2 dias já está bom. Um dia, muitas vezes. Né? Tanto que os atletas super treinados, os atletas de alto rendimento, eles conseguem treinar de manhã e à tarde, geralmente a profissão deles, né? Então eles descansam, dormem muitas vezes depois do almoço, e à tarde eles vão lá e fazem um treino leve, 50 minutos, 1 hora, geralmente é o ritmo de 3,50, 4 minutos por quilômetro. Então, porque eles estão super treinados, então a recuperação deles é muito diferente, né? Então, o quanto que você recupera, o quanto que você se desgastou, depende de muitos fatores, mas isso sempre vai existir. E aí que vem uma das coisas que eu acho muito legais também, eu sempre recomendo para os meus amigos, para quem eu converso, para os atletas, para todos, escute o teu corpo, tenta entender o que está acontecendo com você, tenta escutar o que você está sentindo, se você sente que melhorou de verdade, né, respeite esse período de recuperação. Antigamente a gente tinha aquela coisa de querer matar o leão treinando, né? O leão de treino. Mas isso é uma coisa que precisa ser evitada e precisa ser respeitada essa recuperação. Então esse é um... Precisa ser que nem o Garmin, né? Você termina o treino e fala assim, você pode treinar daqui a 70 e 100 horas. O cara daqui a 2 horas está treinando. Não, a tecnologia ela é fantástica. O Garmin, eu sempre falei, acho equipamentos fantásticos, os GPS, o tamanho que eles têm, a precisão que eles dão. Mas o treinamento ele tem 6 ou 7 leis que a gente precisa seguir sempre. A primeira delas é a individualidade biológica. A primeira de todas é essa. Então essa lei ela já fala muito. Né? Instintivamente, treinadores experientes sempre souberam disso. Cada um é cada um tem um jeito.
Mesmo duas pessoas muito parecidas, muito iguais, que tivessem uma história muito parecida, elas vão se comportar de maneiras diferentes no treinamento. E tem outras leis, por exemplo, é a questão da especificidade, quer dizer, você melhora a corrida correndo, melhora ciclismo pedalando, melhora a natação nadando. Só que daí no segundo capítulo dessa lei a gente vem olhando a especificidade da competição, por exemplo. Né? Qual que é a minha competição? Você vai correr 42 km ou 10 km? Então você tem que se preparar adequadamente para cada distância. O objetivo do comentário é assim, que há muito tempo, né, eu fui fisiculturista, né? E só para dizer que eu só conheço as regras muito antigas de musculação, mas você citou aí, fisiculturista não tenho nada, mas fazia levantamento, e, por exemplo, o cara treina perna, ombro e não sei o que na segunda, na terça ele vai treinar bíceps, tríceps e não sei o que. Então ele trabalha com duas curvas dessas aí que você sugere aí nas imagens, né? Ele tem que pensar em duas curvas, porque os estímulos são diferentes e são uma sequência muito mais rápida. E aí eu acho que o treinador, ele pode trabalhar também esses estímulos tentando fugir exatamente desse segundo treino que não deixa subir para esse momento ideal de você aplicar o treinamento, né? Acho que é uma outra variante que o treinador pode trabalhar, né? Entrando naquela arte que você chama de especificar um treinamento para um determinado corredor, né? Os treinadores, eles são pessoas que têm que estar antenados na ciência, mas acima de tudo entendo dessa maneira, são pessoas que têm que ter uma sensibilidade muito grande, uma leitura muito grande do que está acontecendo com aquele atleta que ele está orientando, e por isso que eu vejo um componente artístico, vamos dizer assim, é uma arte treinar também, né? O treinamento também é um baita de um quebra-cabeça, né? O cara precisa pensar em um monte de variáveis e aí compor o treinamento. Você citou o caso da musculação, muita gente treina perna num dia, braço no outro, etc. Isso por quê? Para poder oferecer um descanso, né? O cara treinou braço num dia, no outro dia ele descansa braço e treina perna, aí nesse período que ele descansou o braço, aconteceu aquilo do gráfico que a gente falou, a curva voltou, né, a musculatura dos braços se recuperaram, e naquele dia ele está treinando perna, e 48 horas depois ele volta para o braço de novo. Existem N estratégias, né, eu não posso nunca esquecer que treinar seres humanos é diferente, por exemplo, de treinar cavalo, cachorro de corrida, que você vai lá e coloca o estímulo e o animal vai e faz. O ser humano ele tem todo um componente psicológico, né, por trás dele. Então e faz muita diferença você ter um atleta extremamente motivado, um atleta que está com vontade de correr, um atleta que tem motivos a mais para querer correr, e outro que de repente não sabe muito bem o que ele quer. Ele está ali porque o amigo foi, porque é legal, porque ele quer fazer parte do grupo, que tem uma menina bacana, que ele quer se aproximar da garota. Como já aconteceu na assessoria quando eu tinha em Taubaté, que isso deu até um casamento lá, né? Pessoal maravilhoso, amigos até hoje, mas a gente tinha uma menina que treinava e o rapaz queria se aproximar dela, foi treinar comigo, e ele conseguiu, casou, e enfim. Casou e continua correndo? Continua correndo. O casou eu não vou falar o nome aqui porque eu não tenho autorização, de repente não sei se vocês vão gostar. Ela sempre teve um probleminha no joelho, ela que não sabia muito bem o que queria, mas ele continua correndo. Ele continua correndo, sim, encontrei no supermercado esses dias, figura fantástica. E aconteceu isso, mas quer dizer, é diferente você treinar um cara desse e um outro que tá com sangue no zóio, como a gente fala, né, na linguagem nossa do treinamento. O cara tá com sangue no zóio para correr, o cara quer porque quer fazer uma marca, por N razões que possam ser. Então, isso faz muita diferença na hora de você montar uma planilha de treinamento, né? E às vezes o que tem no íntimo de cada um é muito diferente um do outro. Pode falar. E no tema de hoje, como que é feito um treinamento específico para uma prova? O que ele difere da base para a gente entender cronologicamente essa alteração e como que pode ser feita essa transição, se tem alguma... Como que funciona? Não existe uma transição clara. Por exemplo, olha,
esse ano acaba no dia 31 e no dia 1º começa o próximo ano, então tem uma mudança muito clara. Não é assim que funciona, né? Vou pegar aqui novamente a linha, né? Vou exibir novamente aqui o gráfico aqui. Você veja que a carga vai subindo a intensidade, você vai diminuindo o volume muito gradual. Não existe assim, olha, hoje começou a base, então hoje você não faz mais. Vou voltar a nossa imagem aqui. Hoje vai começar a base, então a partir de hoje você não faz mais treinos longos. Hoje vai começar a base, agora você tem que começar a correr rápido. Não é assim que funciona, não é uma coisa claramente colocada ali. Isso vai aos poucos mudando. Então existe, por exemplo, uma forma de quantificar a quantidade de volume que um atleta suporta. Então, esse ano, na base, você vai conseguir, ao longo do ano, você vai correr 4.000 quilômetros. Desses 4.000 quilômetros, nós vamos colocar aqui 2.000 só na base. O resto a gente vai distribuir nas outras 3 fases. Ou 3.000 quilômetros. Agora, no ano que vem, não. No ano que vem vai ser um pouco mais. Então, não existe... A sua pergunta é se tem uma mudança assim, perceptível. Não, o atleta nem percebe que está deixando de fazer uma coisa e está começando a fazer outra. Ele nunca vai deixar de fazer tiro. O treinamento moderno hoje nunca para de fazer tiro, sempre faz. Só que não faz tão rápido. Gradualmente ele vai ganhando velocidade, gradualmente ele vai tirando os treinos mais pesados e gradualmente ele vai mudando, ele nem percebe que ele saiu da base e entrou no treino específico. Então, Emerson, mas ele muda para quê? Ele abre os tiros curtos, ele abre tiro longo, sei que depende de qual é a especialidade, que distância que ele mais gosta, mas o que ele abre nesse treinamento? E aproveitando aqui para já colar a pergunta do João Carlos Elizário, do Joãozinho, de o que você fazia na época que você era profissional de força, quando você estava no período específico? Que treinamento de força você fazia no período específico? Eu, quando era atleta, eu fui descobrindo o que funcionava melhor comigo, né? Então, eu vou responder ao João e também não quero te deixar sem resposta, Ricardo. E também não quero dar uma resposta muito aberta, só que não existe uma resposta muito fechada, por outro lado. Né? Não existe uma coisa única que você faz. Um atleta, quando ele sai da base, ele começa a reduzir. Por exemplo, quando ele está na base, provavelmente os treinadores vão usar mais percursos com morro, vão usar mais treinos em locais acidentados, vão fazer mais sessões de treino de força por semana. E muitos treinadores vão sentindo, eles olham, eu quero que o Emerson esteja fazendo 20 tiros de 400 por 1 minuto e 4. Lá quando ele estiver saindo da fase específica, já quando estiver faltando ali 3, 4 semanas para a competição, eu quero ele fazendo 10 tiros de 1.000 para 2,50, vamos dar um exemplo aqui. Para chegar lá, eu preciso ter uma certa velocidade, eu não posso ser muito tratorzão. Então ele vai, poxa, o treino está muito pesado, eu preciso diminuir. A maioria dos treinadores, né, faz de 4 semanas. Logisticamente é muito bom, ajuda muito fazer semanas de 4, periodizações de 4 semanas. Mas 4 semanas muita coisa pode acontecer. E o atleta vai respondendo ao treinamento, né, uns melhor, outros não. Então tem que ir ajustando a todo momento. Então, quando o cara está fazendo base, ele faz, classicamente, ele vai fazer mais força, quando ele está no específico, ele diminui bastante a força, o volume cai a níveis satisfatórios para aquela distância que ele vai correr. Vamos pegar aqui como exemplo um corredor de 10.000 metros. Eu já vi corredores de 10.000 metros fazendo resultados com 70 quilômetros e outros que precisavam de 130, 140 quilômetros para fazer resultado, na parte já específica. Mas ele vai precisar fazer alguns treinos que simulam, que aproximem ele daquilo que ele quer como objetivo. Né? Os gênios, por exemplo, que agora o Paulo Paula, com 40 anos, correu 2:10 na maratona, um resultado espetacular para a idade dele. Ele corria 10 km relativamente bem, com 70, 80 km por semana. É incrível isso. Né? Então ele se poupou muito lá atrás. Eu não conseguia, 70 km por semana eu engordava se eu corresse 70 km por semana. Era muito pouco para mim. Então, por isso que eu sempre repito, eu sou muito insistente nisso, de que cada atleta tem uma sintonia ali que é fina, que cada um tem que dar. E aí entra, agora há pouco eu falei sobre as leis do treinamento, né? Então,
qual que são as leis do treinamento? Individualidade biológica é uma, aí vem a especificidade, você melhora a corrida correndo. Mas aí eu quero melhorar os 10 quilômetros, é o mesmo treino que eu faço para melhorar os 21, 42? Não é. Então, os 10 quilômetros, geralmente, nessa parte específica, os tiros eles vão buscar ser ali 60% até 70%. Se você somar a distância dos tiros, é 60% a 70% do que você quer competir. Então, você vai correr um 10 km, você vai somar os seus tiros 6 a 7 km de tiro. Isso significa que você vai fazer ali de 15 a 18 tiros de 400. Alguns treinadores usam até 20. Está dentro, beleza, que seria 80%. Tiros de 1.000, para fazer 10 km, você vai fazer de 6 a 8. De 60% até 80%. Alguns treinadores gostam de fazer 2 tiros de 3.000. São os treinos já numa velocidade 105%, 108% da velocidade que você quer competir na prova. Aí tem uma outra variável que entra aí também, que é o tempo que vai trazer. É o intervalo entre um estímulo e outro. Os corredores muito experientes conseguem fazer intervalos extremamente curtos, enquanto que os corredores mais jovens não conseguem. Quando eu comecei a treinar com o Vanderlei ele é alguns anos mais velho do que eu, mas ele sempre foi um corredor de provas mais longas. Então, tanto que as minhas marcas nas provas mais curtas são melhores que as dele. Eu cheguei a fazer, eu ia treinar com o Vanderlei e fazia tiro de 400 para 1,2, ele fazia 1,6. Só que daí na pausa ele fazia 20 segundos e eu não conseguia sair antes de 1 minuto. Então olha só a diferença que dá. Mas por que ele conseguia segurar uma pausa de 20 segundos, 25 segundos? Em Campos do Jordão, 30 segundos na altitude. Porque ele tem um lastro que se construiu ao longo dos anos que ele começou a correr, né? Que ele construiu. Mas aí é uma época que a gente já não fazia mais trabalho de força. E para responder o Joãozinho que perguntou aí pra gente, na época do competitivo, o meu trabalho de força, a gente tinha, quando eu treinei com o Ricardo D'Angelo, foi quando eu ganhei a São Silvestre, uma vez por semana a gente fazia musculação. Eu hoje não faria mais a musculação na academia. Eu realmente tiraria essa musculação do meu trabalho totalmente hoje. Eu acho que na época ainda não existia um entendimento muito claro e acho que, tipo assim, pelo sim, pelo não, vamos fazer. Vamos fazer, porque a gente não tem certeza se precisa ou não fazer. Mas uma época que eu treinei com o Adalto Domingues, por exemplo, a gente não ia mais para academia, a gente fazia exercícios de afundo, e aí o afundo tem 3 maneiras de você fazer, umas mais pesadas, outras mais dinâmicas. Você tem muito trabalho, João, de saltos, muito trabalho de salto que é feito, inclusive na época específica se mantém esse trabalho de salto, só diminui a quantidade, mas nunca deixe de fazer. Saltos alternados. Experimenta fazer 100 metros de salto alternado para você ver o quanto que pega. 100 metrinho ali fazendo salto alternado para você ver. O Hopserlauf, o skipping, o próprio saltitos. Né? Mantinha-se muito esse trabalho de força com saltos também, mesmo durante a base. O Adalto gostava muito de trabalhar isso. E a gente sempre conversava e sempre vinha a explicação que é o seguinte: educativos, aqueles exercícios que a gente fala que é educativo, tem gente que fala que não serve para nada, mas para mim me ajudou muito, porque eu quando comecei a correr, eu corria bem fralda cheia, que se fala, né, bem sentado, e aí esses educativos melhoraram, projetaram o meu quadril para frente. Os educativos, quando você faz eles até 20 metros, 25 metros ali, eles têm uma função. Às vezes até simplesmente para ajudar a aquecer mais rápido. Agora, quando você trabalha em distâncias maiores, aí você passa a ter realmente um fortalecimento muscular visando aquele gesto específico do esporte que você está praticando, no caso da corrida. Isso não amarra, não, Emerson? Ele te amarra quando você não está acostumado a fazer, no começo, na base, quando você faz ele 100 metros várias vezes. Por isso que geralmente após esse treino, os treinadores acabam colocando repetições de tiros curtos de 100 metros para soltar. Mas não chegam a amarrar muito, não. A gente fazia também, João, bastante exercícios que o nome que se dava era força geral, mas na verdade era uma força específica, né? Que era aquele exercício de afundo com porquinho. Não sei se o pessoal sabe o que é um porquinho.
Porquinho, porque antigamente se pegava uma câmera com areia, fazia um suporte para segurar nas costas, que era muito confortável, coisa de 4 a 6 quilos, e com aquilo era uma sobrecarga muito fácil de levar para a pista, para fazer exercícios. E aí você fazia sempre movimentos buscando o gesto específico do esporte. Mas eu mesmo, enquanto era atleta, a gente só tirava totalmente o trabalho de força quando saía do específico. No específico diminuía muito. Eu conseguia realmente fazer trabalhos muito rápidos no específico, mas nunca deixava de fazer. Nunca. Só deixava de fazer naquelas 3 semanas, 4, ali quando ia para a competição mesmo. Somente. Mas isso também, pessoal, é muito importante falar, isso depende muito da individualidade de cada um. Tem pessoas que rendem mais de um jeito, tem pessoas que não vão render bem assim. A minha característica era um atleta que precisava de trabalho de força para render. Eu conheci e trabalhei com atletas que não podiam fazer trabalho de força, que não iam render. Nesse caso, esse pessoal abandonaria o trabalho de força lá na base. Dali para frente já não faria mais nada disso. Emerson, não dá para dizer que no período específico prioriza a velocidade? Com certeza, então? Totalmente. Eu só quero dar um alô aqui pro pessoal. O Reginaldo Ricoff, que está falando aqui, que fazia 70 a 100 km por semana, foi campeão da maratona de Curitiba, né? Na maratona com certeza mais, né, Reginaldo? Isso aqui você está falando, você escreveu isso no momento que eu falei do 10 km. O Walter Contesotti, Botucatu, né, Walter? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Mais uma vez para o Reginaldo, o Tacílio também está escrevendo aqui. O Tacílio Júnior, boa noite, Tacílio. Quanto tempo de treino para correr tipo 10 km em 30 minutos? Boa noite. Então, aí vai depender muito, né, de um atleta para outro. O Ronaldinho da Costa, por exemplo, com certeza em algumas semanas ele fez isso, né? E com todo respeito, tem gente que nunca vai correr, porque não tem a genética para isso. Então, depende, né? Hoje no Brasil poucos atletas estão conseguindo fazer, né? Tá bem difícil correr abaixo de 4 minutos por quilômetro. Correr abaixo de 4 minutos por quilômetro. É uma coisa que cerca de 2,5% a 3% dos brasileiros conseguem, e correr abaixo de 3, então aí é muito pouco mesmo, né? O Eduardo Augusto perguntando aqui se o ideal é fazer educativos antes de todos os treinos, ou se não, quantas vezes por semana. Então, Eduardo, os educativos curtinhos, aqueles do aquecimento, você pode fazer antes dos tiros, né? Geralmente se faz 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, como um complemento do aquecimento. Agora, alguns treinadores, e eu usei isso quando eu era atleta, trabalhavam educativos de longa distância, 1 vez por semana, como uma forma de fortalecimento. E quando você começa a fazer alguns desses educativos, ali 30, 40, 50, até 100 metros que eu cheguei a fazer, aí eles pesam bastante e funcionam como um trabalho de força específico. O Eloy, aí, Eloy, um abraço para você, tudo bem? Obrigado. O Volney Bastos também, boa noite. Ricardo, você falou assim, se realmente o específico prioriza a velocidade. Total. Lembrando que um atleta, quando a gente fala de atleta de competição, e a conversa nossa aqui está indo muito para os exemplos de competição, né, de performance, os atletas buscam estratégias para poder suportar mais treino. Quanto mais o cara treina, teoricamente, mais ele vai conseguir correr. É uma equação um pouco perigosa tratar dessa maneira, mas geralmente é por isso que você faz volumes mais altos, é por isso que você faz tiro mais rápido, porque você precisa treinar mais para correr mais, né? Então, por essa razão, lá na base, os atletas procuraram se fortalecer, procuraram ganhar muito lastro de força, muito lastro de resistência, para agora, chegando no período específico, conseguir treinar mais, suportar mais treino. Então, nesse momento, o cara precisa treinar, precisa fazer um volume adequado para a distância que ele quer competir, e quanto mais intensidade ele conseguir colocar, com certeza ele deverá ter resultados melhores, né? Oi, Danilo, um abraço, tudo bem? De Cosmópolis, grande Danilo, na época de Cosmópolis. Então, é essa troca que é feita. Basicamente, se a gente olha para o desenho que eu tinha, vou colocar de volta aqui o desenho. Quando a gente olha para esse desenho, a gente vê uma inversão, né? No momento, estou fazendo mais força, mais volume. Como eu expliquei anteriormente, essa linha vermelha, ela é uma linha que mescla aí, a gente está dizendo volume, mas poderia ser força também, que tem a mais aí.
e a intensidade é baixa, até porque trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo em alta, a chance de lesão é altíssima, né? Não se faz. E é o momento em que você vai tirando as cargas de força e volume e vai aumentando a intensidade, vai aumentando as pancadas aí na corrida. Você falou em percentual aí, 10 quilômetros, 7 tiros e tal. E o maratonista? Como que ele fica aí no período específico? Essa é a hora que ele vai fazer os treinos que vão se aproximar mais da especificidade daquilo que ele quer competir, né? O período específico ele traz esse nome, e sendo aí dentre uma das maneiras que a gente pode classificar as leis do treinamento, a especificidade sendo uma delas, ele vai fazer treinos mais específicos que vão mais se aproximar da realidade de competição, mas claro que ninguém vai competir nesse período dentro das sessões de treino, né? Então, um maratonista, por exemplo, tem um volume aí que oscilou ao longo da história. Antigamente a gente escutava falar que os italianos faziam volumes acima de 300 km por semana. Era uma época que a internet não trazia muita informação, a gente só escutava falar, e as coisas foram se ajustando. Então, eu mesmo não fui um grande maratonista, não consegui grande sucesso, deveria ter ficado quietinho até a meia, né, onde eu consegui correr 1h01, e era um dos melhores brasileiros na época, mas para 42 eu não consegui grandes êxitos, mas eu acompanhei grandes corredores que foram, o Vanderlei, por exemplo, que nas maratonas brasileiras tem a mais emblemática das maratonas corrida por um brasileiro, né, na Olimpíada, corria 12:08, o Marius que correu 12:06, e assim, o volume aproximadamente desse pessoal está em torno de 200 km por semana, pouquinha coisa para cima, pouquinha coisa para baixo. Só que assim, não se enganem, porque não eram 200 km simples, eram 200 km muito denso, cheio de trabalho de força, com bastante trabalho específico de velocidade, bastante trabalho de velocidade específica, de próximo ao ritmo de competição, o que faz esses 200 km se transformarem em algo muito denso, muito pesado, muito difícil de ser feito. Uma coisa é você correr 200 km na semana rodando, né, no ritmo confortável. Eu tenho certeza que eles fariam isso sem nenhuma dificuldade. Agora, outra é você ter uma sessão de treinamento que você faz lá 20 km a 3,10, 3,15 por quilômetro. Depois, no outro dia, você tem 30 tiros de 400. Depois, no outro dia, você vai rodar lá 28 km. Depois, na quinta-feira, você tem lá 20 tiros de 1.000, né, ou 5 tiros de 5.000 para fazer. Todos esses tiros em ritmo ali perto do que o cara quer competir. 3 minutos por quilômetro. Não foge muito disso. Aí na sexta-feira um fartlek. Aí no sábado um longo. Que na época específica já entra aqueles longos que pode chegar a 36, 38, 32 quilômetros. Aí depende um pouquinho de um treinador para outro. Mas esses são os treinos que os atletas fazem. Muito diferente de um amador que quer ir lá e completar uma maratona. O cara, quando ele vai pela primeira vez querendo completar a primeira maratona, aí o ciclo é outro. Ele precisa fazer ciclos. Todo o trabalho dele está voltado para ele suportar o volume. Então, todos aqueles ciclos é preparado, ele faz uma semana de 22, aí na outra ele faz menos, aí na outra ele faz 26, aí depois faz menos, aí vai um 30, aí na outra ele diminui, aí depois ele vai lá e faz um 34, um 36, aí ele tem mais 2 semanas ou 3, depende da opção do treinador, para chegar na prova e ir lá e bater os 42, mas ele quer completar a prova. Agora, quando ele quer fazer resultado, aí não basta só fazer os treinos longos, ele tem que cumprir os treinos longos e ainda dentro de um determinado pace, uma determinada velocidade. E aí, quando o cara é amador, o quebra-cabeça às vezes pode ser até mais crítico ainda de fazer, né? Ou a complexidade é outra, porque ele treinar, por exemplo, um Vanderlei, ou treinar um Marius, o Ronaldo da Costa, para ir lá e correr 12,6, 12,8, exige um nível de conhecimento, exige um nível de complexidade do treinamento, mas treinar o Ricardo Pedreira, que tem que trabalhar todos os dias, não sei se trabalha todo dia ainda, mas tem que trabalhar todo dia, é diferente, né? O cara tem que fazer um treino super desgastante e depois ele tem que trabalhar, ele tem 2 filhos,
tem esposa, tem a vida continua, né? Assim, então essa é outra complexidade que tem para fazer também. Mais de uma forma... É nesse ciclo específico, Hermes, que a gente escuta, né? Que os treinadores programam 16 semanas, 12 semanas, no caso da maratona, né? Aí já seria o específico, que é onde você entra no treino com esse crescimento até chegar lá com os longos. E no 10 quilômetros devem ser períodos menores, né? Ou não? Também você pega 10 semanas? Vai depender da maturidade que o atleta já tem. Um atleta juvenil uma coisa, um atleta maduro já aí, 25, 28, 30 anos é outra situação. E quando um atleta chega no ponto, que eu falei no começo ainda hoje aqui, que ele já tem um lastro muito bom, ele com 4 a 8 semanas, ele consegue subir para o 21, ele consegue descer para correr uns 5.000 metros, e sempre buscando performance, tá? Mas geralmente a maratona ela vai ocupar ali uns 3, 4 meses, pelo menos 3 meses de treinamento específico. Também não pode ser muito mais que isso, que ninguém aguenta, né? Os treinamentos são muito árduos, e se for muito puxado, também o cara não vai suportar. Mas também vai depender da maturidade do atleta. Ninguém consegue chegar lá e correr 2:08, 2:07, 2:06 ou menos que isso. Vamos deixar os quenianos fora dessa conversa, porque lá é outro mundo. Mas precisa de alguns anos de experiência, de lastro, e aí 3 a 4 meses de treinamento dá tempo de fazer a quantidade de longos que precisa ser feito, porque no caso da maratona são muito importantes os treinos longos, né? E os treinos longos, como nós já falamos hoje aqui, eles demandam um tempo de recuperação muito maior. Então, por exemplo, alguns treinadores não recomendam mais de uma maratona por ano. Alguns, 2. Mas é bastante raro mais do que 2 por ano. Porque você tem que fazer treinos que desgastam muito, a própria prova desgasta muito e você tem que respeitar o período de recuperação. Então vai muito tempo entre fazer os treinos específicos, se recuperar, voltar a fazer, se preparar adequadamente para uma maratona, fazer essa prova, se recuperar dessa prova e aí iniciar todo um novo ciclo, né? Para uma próxima prova. Agora, provas mais curtas não, provas mais curtas tem gente fazendo 3, 4 picos por ano sem grandes dificuldades, porque a recuperação é muito mais rápida. Mas só para entendimento, já que a gente está seguindo o raciocínio cronológico aí, então no período específico ele solta, faz o treinamento direcionado à prova, e quando vai chegando perto da prova, ele vai entrar no período competitivo da prova-alvo dele, ele tem que chegar lá no pico. Quando ele vai fazendo isso, ele diminui o treinamento para descansar o organismo, ou qual que é o caminho ali no final do específico, quando você está chegando perto da prova? Não digo uma semana antes. Para maratona, você está falando? Para qualquer prova-alvo, assim, que o cara está tirando o pica-pau do toco no específico, lá, está mandando ver. E aí ele está chegando perto da prova-alvo dele, 1 mês, 15 dias antes. Ele diminui ou ele muda o treinamento? Aí ele muda. Eu vejo que... O Alisson fez uma pergunta aqui, Alisson, já eu te respondo, tá? É de corrida de montanha. Eu vejo uma diferença bem mais assim identificável, se é que existe essa palavra, é bem mais marcante a diferença que existe entre o período de competição e o período específico, e aquela transição que a gente estava falando agora há pouco entre o específico e a base. Eu vejo o competitivo como um período bem fácil de você ver. Olha, agora eu estou no competitivo, agora eu não estou mais, né, não sei, naquela situação que você não sabe onde é que está. Né? O competitivo já você acabou, não tem mais nada de força para fazer, você faz treinos, você não se preocupa mais, não existe mais por que trabalhar com volume, o volume é sempre muito baixo, e os treinamentos de velocidade, os treinamentos de pista, que geralmente esses treinos são feitos na pista, eles são muito fortes, são treinamentos assim, que o cara vai lá e faz os melhores treinos. Geralmente, o cara vai lá e faz o melhor treino dele de 400. Aí a semana seguinte ele vai lá e de novo faz o melhor treino dele de 400. E no dia do tiro longo ele vai lá e faz o melhor tiro dele longo, ou um dos melhores treinos dele. Aí naquele final de semana ele vai lá e faz a melhor competição dele. Entendeu? Então,
é para fazer os melhores. O que se espera no competitivo é o cara fazendo a melhor performance da vida dele até aquele momento. Claro que vai chegar uma hora que a idade vai pesar, que não se trata mais de performance. Daí a performance é medida por outras variáveis, que não é o melhor tempo, né? Mas a performance dentro da faixa etária dele. Então, esses dias a Rosa Mota, que já venceu a São Silvestre, bateu o recorde mundial há 61 anos, se não me engano. Então, assim, ela não está mais fazendo a performance que ela tinha quando ela era nova, que ela vinha aqui e ganhava São Silvestre. Mas dentro da faixa etária dela é uma super performance. Então, o competitivo ele já é caracterizado muito pouco volume, não tem trabalho de força. Eu lembro, por exemplo, tinha um atleta da minha época lá, ele mora aqui na Serra do Campo do Jordão, agora numa fazenda de criação de ovelhas, se não me engano, é o Passarinho. Claudemir conversa sempre com ele. O Passarinho falava o seguinte, ele foi campeão da maratona, o Passarinho foi campeão da maratona de Frankfurt. E ele falava o seguinte, olha, o atleta quando está em forma, ele tem que se comportar igual uma mocinha, assim, sabe? Não pode fazer nada para não se machucar. Então não inventa de fazer nada. Eu vi que o Joãozinho colocou um vídeo no YouTube, eu não tive a oportunidade de assistir, eu quero assistir ainda, falando que esse atleta pode jogar futebol ou não, né? Que provavelmente ele vai falar da base. Então o atleta quando está no competitivo, quando ele está na melhor fase dele, se alguém jogar uma bola para você, você agacha, pega a bola com a mão e devolve com a mão. Você nem mete o pé na bola porque é um movimento diferente que você está acostumado a fazer, você pode se lesionar. Mas a gente está falando de atletas de alta performance que estão ali na ponta dos cascos mesmo para competir. Né? O cara é um momento muito especial. Ele trabalha muitas vezes o ano inteiro para ter 2, 3 semanas ali de alta performance, então ele não pode correr o risco de se lesionar com qualquer bobeira. Água gelada para ter um choque térmico, ter um problema de garganta, tem uma série de cuidados que o cara tem que ter sempre. Terminar o treino, pôr a camiseta, trocar a camiseta, roupa seca. É impressionante, mas eu acho que uma das coisas que me ajudou muito na minha carreira foi os intercâmbios, né? Foi ter saído do Brasil e ver. Você está falando de camiseta, quando eu ia correr o Ekiden no Japão, a gente ficava admirado, né? Porque a gente só tinha um agasalho e os japoneses treinando, eles treinavam um pouquinho, transpiravam, né? Estava relativamente frio. Eles iam lá e trocavam de agasalho. A gente, caramba, os caras usam 3, 4 agasalhos numa sessão de treinamento, a gente só tem um. Os caras não corriam com roupa molhada. O treinador hoje é cismado, a gente termina o treino e ele já fica, você trouxe camiseta? Você vai pôr camiseta, não sei o que lá, porque ali você está debilitado, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter, né? O Leno está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver se é pergunta. Quando vocês treinavam, qual era a melhor recuperação estresse muscular com esse volume de treino? Sei que não tinha estratégia que usava muito recovery, miofacial. Oi, Leno. Leno é de Macapá, amigão nosso. O Gilberto Miranda, lá de Londrina, foi atleta junto comigo, né? Hoje é um dos principais treinadores do Brasil aí da equipe de Londrina, uma equipe que produziu 30, e ele me contou esses dias lá em Bragança, 39 atletas para a seleção brasileira. Não, 39 que levaram embora da equipe, né, Gilberto? Se quiser deixar escrito aí pra gente, eu conto. A equipe multicampeã, a equipe de Londrina, que eu tive a honra de fazer parte lá no começo. E obrigado, Gilberto, que está acompanhando a gente aí. Bom, eu vou responder o Alisson, que está perguntando aqui. Corredores de longa distância em montanha, se um dia por semana de trabalho de força pode ser suficiente. Alisson, depende do seu atleta. Se ele quer, o atleta que você está perguntando, se o cara quer performance, quando a gente fala de performance, a gente sai um pouquinho do que ou muito, na verdade, do que é saudável, muitas vezes, não só fisicamente, mas emocionalmente. Né? A performance, ela exige demais, ela exige o máximo da pessoa. Não é à toa que alguns ex-atletas ficam meio loucos, né? Os caras, quando param de correr, não querem mais saber de ver corrida na frente, porque exige muito. Então, corrida de montanha exige muita força. Eu participei de uma vez, um dia eu conto para vocês a história, é muito engraçado. Teve touro arrebentando cerca, foi uma corrida noturna. E exige muita força. Então, assim, se uma prova de 5.000 metros de pista, eu preciso ter velocidade, quanto mais velocidade específica de 5.000 metros eu tenho, melhor.
Um corredor de montanha, quanto mais força ele tem para subir e descer, porque a descida também compromete muito, né? O Ricardo correu a montanha esses dias, ele adorou. Não, eu gostei da corrida. Pós-corrida que foi ruim. Ó, mais um de montanha entrando aqui, o William Teixeira, aqui de Sapucaí. Eu acho que se você conseguir trabalhar mais vezes força, conseguir trabalhar melhor a força, ótimo. Agora, é uma mistura que, como treinador, precisa olhar muito bem quais os ingredientes que são mais necessários para aquela performance, para aquele atleta que você tem. Então, de repente, esse meu atleta que está treinando para montanha, ele tem condições de treinar todos os dias, uma carga bacana, então o quanto importante é essa força e que força é essa também. Acho que isso é fundamental, a pergunta de que força é essa, porque a força específica de subida, e principalmente, e também, né, não principalmente, mas também de descida, para quem corre montanha é muito importante, porque a descida é um negócio que arrebenta muito, né? Sofre-se muito para descer quem não está preparado para isso. Eu acredito que uma vez é melhor do que nada, do que nenhum treino, mas se tiver condições de ter outros treinos com outros ingredientes de força, né? E a gente falou inclusive na semana passada que antigamente se falava que a academia do corredor era subir e descer morro, né? Então às vezes você um treino num lugar acidentado, onde um atleta sobe, desce, é um trabalho de força também. Ele está trabalhando força. Então, eu não tenho tempo para treinar para montanha, não treino. Para ser sincero para você, eu nunca treinei para montanha, mas eu colocaria um pouquinho mais, porque eu acho que na montanha o ingrediente força, ele ocupa uma parcela muito grande aí da responsabilidade pelo sucesso, tá bom? O Leno está perguntando o seu recovery. Eu já ouvi foto já, Leno, do pessoal com os negócios na perna, tudo. Quando eu treinava, o que eu usava para recuperação era gelo. Era a principal ferramenta que a gente tinha. Então, aqui perto de onde eu moro, tem uma cidade que fica na montanha, aqui que chama Campos do Jordão, né? O Leno é lá de Macapá, então estou explicando isso. E ali é um lugar de altitude, a gente gostava de vir treinar, e tem uns parques lá, um parque inclusive onde eu conheci minha esposa, a Yara, e nesse parque tem uns córregos lá com água muito gelada, então a gente gostava de, depois do treino, entrar nesses córregos aí para água gelada, e quando eu não tinha, ou quando eu queria entrar, mesmo assim, eu tinha um freezer especial para fazer gelo, tinha um tambor, inclusive até hoje eu tenho esse tambor aqui em casa, virou outra coisa, e eu colocava muito gelo dentro dele, entrava as pernas e ficava ali alguns minutos, e aí eu tinha o efeito de vasoconstrição e analgesia na minha musculatura das pernas, e o que a gente esperava era que isso ajudasse na recuperação, e eu acho que ajudava, eu acho que aumentava, ativava bastante a circulação sanguínea, né, e com isso me ajudava bastante a recuperar, e era o que a gente tinha. Eventualmente a gente contava com alguém para fazer massagem, né? Eu fui muito feliz na minha preparação para São Silvestre, o Márcio Cruz era um corredor de meio fundo que foi treinar com a gente naquele período em Campos do Jordão, e ele tinha vivido um tempo nos Estados Unidos, onde ele tinha aprendido alguma coisa de massagem, então ele fazia massagem para a gente e tal, um pouco para ele aprender, muito mais para nos ajudar, e foi uma grande ajuda, ele fazia essas massagens. Algumas vezes o Damião Silva também me ajudou, não foi sempre, foram períodos pequenos que a gente teve isso, mas basicamente era gelo, gelo era o que eu mais usava. Olha, só fazer uma última aqui, o Wagner, que está aqui no YouTube perguntando, que ele perdeu o condicionamento por causa da pandemia, está desde março aí meio encostado. Quanto tempo e como que funciona o retorno do condicionamento? Quanto tempo de treinamento? Diz que ganhou 20 quilos, como vários amigos nossos aí, né? Eu ganhei mais 20. Não, eu já tinha, eu não ganhei na pandemia, não. Eu já estava, já. Não, vai ter outros aí, né? A Fabi ganhou os 20 também. Os caras estão caprichando. Pessoal, o Gilberto Miranda aqui, o treinador de Londrina, que foi atleta na minha época lá junto comigo,
me respondeu aqui, ele já teve 110 convocações para seleções brasileiras, todas as categorias, 39 atletas de nível de seleções que foram para outros centros. Esse é o 30 e poucos que eu falei, mas as convocações foram 110. Realmente um lugar que forma bastante atleta. E parabéns, Gilberto. É uma satisfação ver esse sucesso de vocês aí. O Robson Pinheiro aí, Ricardo, tá dando uma dica para uma próxima aqui, ó, para a gente falar sobre treino para veteranos, né? Ele vai fazer 66 anos, legal, uma boa dica, vamos anotar aqui. É legal falar da interferência da idade no treinamento, na recuperação, né? Legal. Assunto muito bom. É um dos temas que eu tenho anotado aqui, porque a gente vai tentando vencer os temas, são muitos. As ideias são muitas. O Claudemir de Paula, inclusive que eu citei que conhece o passarinho, né? Que eu falei do passarinho, está perguntando sobre os intervalos sobre tiros para corredores amadores. O que eu indico, qual a minha visão sobre isso hoje em dia, atletas tendo pausa entre tiros muito curtos, qual a sua visão? Bom, eu acho assim, questão do amador, né? Eu acho que o próprio atleta ele acaba, Claudemir, conseguindo regular um pouco isso, sabe? Porque não adianta, se o cara consegue fazer uma pausa curta, excelente, eu acho excelente, minha opinião, eu acho que é ótimo, desde que ele consiga manter uma intensidade de qualidade mínima desejável. Vamos pegar alguns exemplos, então. Vamos pensar assim, ó, alguém que faz tiro a 4 minutos por quilômetro, essa pessoa de nada, Robson, valeu. Essa pessoa que faz tiro de 1.000 a 4 minutos por quilômetro, alguém que faça 6 ou 8 tiros de 1.000 para 4 minutos, é razoável a gente pensar que ela vai correr ali para 41, 42 minutos no 10 km, correto? Mais ou menos isso, certo, Ricardo? Eu acho que mais ou menos isso. Eu estou chutando aqui meio por alto, faz tempo que eu não acompanho muito, mas acho que seria isso. 1 minuto e pouco acima. Agora, vai depender do intervalo, né, Claudemir? Porque se o cara faz, por exemplo, 7, 8 tiros de 1.000 metros para 4 minutos, mas o intervalo dele é 3 minutos, você vê que teve uma baita recuperação. Ele ficou parado ali quase que o tempo para correr 8 km. Então, é um intervalo bom para quem está começando, para iniciante. Agora, uma pessoa já experiente, alguém que já tem vários anos correndo, se ele consegue fazer 8 tiros de 1.000 e ele consegue colocar um intervalo de 50 segundos a 1 minuto, já é um cara super experiente. Ele vai correr muito próximo disso que ele está fazendo esses treinos. É aí que vem a diferença do lastro. Aí que está essa grande diferença. Eu vi, por exemplo, vou citar o meu exemplo aqui, porque eu acho que é o melhor que eu tenho a dizer o que eu vivi, né? Eu já mencionei outras vezes aqui, eu cheguei a fazer com o Clodoaldo Lopes do Carmo, lá em São Paulo, no ano de 93, eu fiz 10 tiros de 400 para 57 segundos. O pior deu 57,9, o pior. E com intervalo de 1 minuto. E sabe quanto que eu corria nos 5.000 metros com esse treino? Corria 14,30, 14,40. É horrível, né? Muito ruim para esse treino, né? E aí é o seguinte, aí teve umas mudanças no meu treino, tal, eu passei a fazer tiros para 61, 62 e os intervalos caíram para 35, 40 segundos. Pode parecer pouco, 15 segundos aí de intervalo, mas fazia uma diferença incrível na hora que você está ali na pista treinando. Passei a fazer tiros longos e pequenas mudanças no treinamento deram muita diferença no resultado. Então, os intervalos para amadores, que é o que o Vladimir está perguntando aqui, sim, se esses amadores estão iniciando, tudo indica o tempo de treino que o cara tem. O cara que é novo de treino, ele pode ter 30 anos, 35, ou seja, organicamente forte, mas se ele está iniciando, o sistema fisiológico dele ainda não está preparado para ele fazer estímulos tão fortes, elevar a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio dele lá em cima, e aí poucos segundos depois de pausa ele voltar a fazer isso de novo. Naturalmente ele não vai aguentar. Não estou nem entrando aqui no mérito do risco que isso tem para a saúde. Estou entendendo que ele está, vamos dizer lá, com os exames, o coração dele está bem, que ele não corre risco de infarto, nada. Estava pegando uma pessoa saudável, normal. Ele não vai aguentar naturalmente muita coisa. Ele não vai aguentar porque ele tem pouco tempo de treino.
Agora, os atletas mais experientes, mesmo sendo amadores, mesmo tendo 35, 40, 50 anos, eles suportam intervalos menores porque eles criaram um lastro ao longo dos anos que eles foram treinando. Então, o intervalo entre os tiros, ele está muito mais ligado ao lastro que o atleta cria ao longo dos anos que ele treina. Portanto, está muito mais ligado ao tempo de treinamento, à experiência que o atleta tem, do que se ele é amador ou não. Na realidade, me parece até que seria até interessante os atletas juvenis treinarem um intervalo maior, porém com uma qualidade melhor. Conseguir correr rápido, porque aí também entra uma outra questão que é a mecânica do movimento rápido que eles precisam estar trabalhando desde cedo. Se você pega um juvenil que você pretende levar ele a ser campeão brasileiro, que você pretende levar ele ao alto rendimento, ele precisa correr rápido, não pode ficar se matando com pausa curta naquele momento. Não é esse o momento da carreira dele. Então é preferível ele treinar rápido, correr rápido, fazer pausas longas e já ir aprendendo a especificidade da corrida rápida. Com o passar dos anos, o sistema fisiológico dele, organicamente, ele vai amadurecendo, vai ficando mais forte, naturalmente ele vai acabar se adaptando a treinos mais longos, vai acabar suportando maiores cargas de treino, naturalmente ele vai reduzindo a pausa. Eu espero ter respondido aí, Claudemir. Então, resumidamente, depende mais do tempo. O intervalo é tão importante, tem que ser tão bem trabalhado quanto a velocidade e a quantidade de tiro, né? De estímulo. É uma variante tão importante quanto, um equilíbrio, né? Isso aí tem que ser analisado. Sim, é o que dá o que a gente chama de densidade para o treino. Mas, Ricardo, repito, corredores jovens, não de idade, mas de experiência, eles não precisam se preocupar muito com o intervalo no primeiro momento. Se a gente fosse criar uma ordem de importância dentro do treino, eu concordo com você, é o conjunto que faz as coisas funcionarem. Não adianta fazer tiro de 1000 para 3 minutos e dar um dia de intervalo de um tiro para o outro, né? Tem que ter... O pessoal faz na pandemia, né? Meu melhor 10, só que o cara se trata de ônibus, descansa 10 minutos e faz mais 1000. Daí não vale. Aí mas claro que tem que ter um ajuste fino aí. Mas assim, no começo da carreira eu diria que é mais importante ele desenvolver ritmo e dando espaço para resistência. E com o passar do tempo, até porque tem uma coisa óbvia nessa história toda que eu não falei, mas assim, Claudemir, no começo da carreira, e quando eu falo carreira é assim, vale para o cara que está começando a correr com 30 anos, né? No começo, imagina uma pessoa que começa a correr agora com 30 anos. No início, essa pessoa vai lá, faz caminhada, começa a trotar, vai evoluindo. No início, tudo que ela tem para ganhar é um pouquinho de velocidade, ela vai melhorando a velocidade. Só que ela vai melhorar a velocidade até um certo ponto e vai chegar um momento na vida dela que ela não consegue correr mais rápido, que daí é a hora de começar a tirar os intervalos. Ela vai ganhar, ela vai crescer o condicionamento, ela vai levar o lastro dela para o lado do intervalo, né? Isso eu vi a vida inteira acontecer com o Passarinho, que eu citei agora há pouco, com o Vanderlei e com muitos outros, né? Atletas, quando chegavam a certa maturidade, o Vanderlei mesmo nunca fez tiro abaixo de 1 minuto 6. Eu nunca vi o Vanderlei fazendo. Na verdade, 1 minuto 7. Era o tiro que ele fazia. Só que o intervalo dele, cada ano era mais curto. E assim, para os atletas jovens tentar acompanhar, a velocidade tinha. Aí você fazia 4, 5 tiros, dali a pouco você não tinha mais peito, né? O peito começa a querer estourar, porque você termina um tiro, volta, é o tempo de voltar e sair de novo. Termina um 400, volta e sai de novo. Então, os atletas mais experientes conseguem fazer isso, né? Aquela batidão. Agora, os jovens, não. Ele até consegue fazer 3, 4 tiros. Não conta o segredo, Emerson. Não conta o segredo, porque daí a molecada chega lá novinha. Não, vou quebrar esse velhinho aí. Aí chega no meio do treino, encosta um, encosta o outro. Eu fiz muito isso, eu fiz muito dos dois lados, né? Eu no começo levei muita pancada desses caras aí, né? Do finado Nicásio, Preteroto, Messias, esse pessoal que era, né, o Passarinho, o Vanderlei, que a gente fala muito porque o Vanderlei é bastante conhecido de todos, né? E depois, no momento seguinte, eu acabava fazendo isso com a geração que vinha chegando, né? Essa experiência de você conseguir segurar um ritmo um pouquinho mais tranquilo, mas os intervalos extremamente curtos, né?
Eu cheguei a fazer 32 minutos num 10 mil metros, quando eu estava treinando na Itália, fazendo 400 por 200. Pra você ter uma ideia da velocidade do intervalo que a gente fazia. E tentando responder ao Wagner, que a gente pulou a pergunta dele, sobre voltar ao condicionamento, eu vou deixar, lógico, a parte fisiológica para o Emerson, mas uma coisa eu garanto, que se você for ficar se lembrando dos seus melhores tempos, dos seus melhores tiros para voltar a correr, você não volta a treinar, porque você vai ficar frustrado. Então, lembre-se dos seus piores tiros, dos seus momentos mais difíceis, e vá gradualmente voltando a treinar, porque o retorno é mais difícil que o começo. E aí eu passo para o Emerson falar da parte fisiológica. O Wagner escreveu aqui no YouTube, eu estou lendo aqui agora. O Wagner, é uma coisa extremamente difícil, cara, que você quer fazer, porque eu acho que poucas pessoas conseguem te falar do quanto é difícil quanto eu, porque eu vivo isso muito, né? Eu corria numa época, eu fui atleta numa época em que correr e sair para a rua. O Gilberto Miranda, que foi parceiro meu de treino lá em Londrina, ele sabe disso, não sei se ele está acompanhando ainda, mas o pessoal ria, né, quando você saía para correr, lá no final dos anos 80, né, de shortinho, era um shortinho mais curto do que se usa hoje, a galera sacaneava a gente e tal. E eu sempre fui apaixonado por corrida desde essa época, né, desde o final dos anos 80. Imagine agora que está tão na evidência se eu não gostaria de estar correndo, eu adoraria estar correndo, e eu sofro muito com isso. A gente sofre muito por não conseguir voltar a correr. Então, o Ricardo acabou de falar aqui de você não lembrar, não ficar criando referência, mas infelizmente a gente tem uma tendência muito forte, né? Aí fazer um percurso e falar, não, mas esse percurso eu já fiz para tanto, e agora estou fazendo bem pior. Então essas referências são muito ruins para a gente, e elas acabam criando falsas referências de que não está melhorando, de que está mal, desanima muito. Então, primeira coisa, procura voltar escutando muito seu corpo. Estar acima do peso significa colocar muito sobrecarga nas articulações, tornozelo, joelho, quadril, até mesmo a coluna sofre muito com o excesso de peso. Procure sim calçados com amortecimento. Nenhum treino emagrece mais do que o treinamento de intensidade, porém é muito perigoso se lesionar quando está acima do peso. Não dá para fazer treinos de intensidade estando pesados, pelo menos não de corrida. Se torna muito perigoso fazer. Então aposte, o que você pode fazer, por exemplo, é caminhada alternando trote. Mesmo você estando bem, caminha um pouquinho, trota um pouquinho, para você ter um volume de treino. O volume também emagrece, só que demora um pouco mais. É um caminho mais chato de ser feito, mas quando a gente está acima do peso, daí não dá para você exagerar na intensidade. Então não tenta correr rápido enquanto estiver muito pesado, porque a chance de machucar é altíssima. O corpo não está preparado para tanta sobrecarga, evita isso. Caminhadas rápidas, você já consegue correr, vai correr, não tem problema. Você está falando aqui que chegou a fazer 5 km em 18. Pô, você correu bem rápido. Então é muito natural você querer correr rápido de novo, mas se segura, né? Procura treinar todos os dias, desde que a adaptação aí dos ligamentos permita. Geralmente quando a gente aumenta o volume muito rápido, pode dar uma inflamação nos tendões laterais do joelho, é muito comum isso, a inflamação dos ligamentos colaterais, é muito comum quando a gente aumenta o volume rápido. Tenta monitorar se você não está aumentando muito rápido o treino. Geralmente uma boa fórmula é não passar de 10% a mais por semana. O que você fez a semana passada não passa de 10% a mais essa semana do que você fez. E se tiver possibilidade de correr em lugar com grama, corre no lugar com grama. Cuidado também. Tem gente que faz correndo até na piscina, né? Se tiver aberto, né? Você está falando por causa de mim, mas aqui onde eu moro não tem piscina, a piscina está fechada, viu? Não é o que estão me dizendo aí, não. Estou falando que tem gente correndo na piscina. O Emanuel está falando de comentar no Instagram. Emanuel, a gente consegue transferir para as três plataformas, YouTube, Facebook e Instagram, mas é uma gambiarra que o meu filho faz aqui, o Enzo.
e daí o Instagram não permite comentários, porque é uma gambiarra mesmo que tem que fazer para poder transmitir. O Instagram só permite transmissões pelo celular, né? Ali a gente não faz desse jeito, a gente faz de outra maneira, nós realizamos de outra maneira, por isso que não dá para comentar, e a gente precisa falar isso de vez em quando para o pessoal. O Wagner está agradecendo, e Wagner, pega leve, tenha paciência que a gente volta aí, se Deus quiser. Eu estou com um desafio com o Ricardo, ele está falando que eu estou correndo na piscina, a piscina aqui está interditada. Não foi eu que falei, não. Vieram contar para mim que você está correndo na piscina. Olha só, não tem como, está fechado. Hidroginástica, aquelas coisas lá, tem um grupinho lá. O Silvio Guerra falando aqui, ó. Ele e o Ronaldo faziam tiros de 400, né? O Silvio Guerra está falando que ele e o Ronaldo da Costa faziam um tiro de 400 metros com 1 minuto de recuperação em Boulder, né, no Colorado, por 58, 59 segundos, né? Realmente treino espetacular. Claro que as pessoas aí, esse 1 minuto aí valeria no nível do mar 20, 25 segundos. Boulder no Colorado acho que está cerca de 3 mil metros, não tenho certeza, nunca tive a oportunidade de treinar lá, mas é um treino realmente espetacular de atletas já organicamente muito maduros, né? Que estão realmente no nível da carreira para fazer os melhores resultados do mundo, não de graça. Silvio Guerra foi um dos maiores atletas da história, e o Ronaldo da Costa também chegou a ser recordista mundial. Então, tá aí uma dica, e considerando que quanto mais alto nós vamos, né, nas montanhas, aí o ar fica mais rarefeito. O ar sendo rarefeito, a quantidade de oxigênio que a gente consegue respirar vai sendo cada vez menor, portanto vai ficando muito mais difícil o exercício. Os atletas vão para esses lugares, fazer treinamentos nesses lugares mais difíceis, porque com isso se espera que o nosso organismo busque uma adaptação produzindo mais hemácias, né, mais glóbulos vermelhos no sangue, dentro desses glóbulos vermelhos mais hemoglobina, para poder depois, quando desce para o nível do mar, aí sim ter mais capacidade de transporte de oxigênio para os tecidos musculares. Essa é a razão que se treina nesses lugares. O Arthur Lara Ramos, de Portugal, obrigado, Arthur, um forte abraço, estou aguardando sua visita aqui em Taubaté. O Arthur ele era organizador do Cross das Amendoeiras, no sul de Portugal, onde eu tive a grande felicidade de correr algumas vezes, inclusive vencer em 96, ainda sou o único atleta brasileiro a vencer uma etapa do GP Internacional de Cross da IAAF, que na época era organizado pelo Arthur Lara Ramos. Obrigado pela companhia, Arthur. Forte abraço aí. Acho que tem mais pergunta aqui, gente. Nossa, tem um monte de pergunta aqui. Hoje é o programa final de ano, né? Programa especial. A gente tenta segurar em 1 hora e está com 1h30 de programa. Vamos lá. O Anderson da Cruz está falando aqui. Deixa eu ler o que o Anderson escreveu aqui. Boa noite, Emerson. O Andinho que fala uma coisa que faço tiros de 400, de 63 e 66, de 15 e 18 tiros, pausa 40 a 50 segundos. Também cheguei a fazer série de 1000 com pausa de 50 segundos para 2,50. E nunca consegui correr na casa de 30 segundos. E abaixo de 14 a 30 segundos. Você sabe se estou fazendo errado? Vamos lá, Anderson. Eu passei por uma coisa muito parecida com essa. Né? Lá no comecinho dos anos 90, eu fazia trabalhos de velocidade. Eu cheguei a fazer trabalhos de velocidade muito bons. Mas não conseguia reverter isso na hora de competir. Aí eu mudei de treinador, mas entrou uma outra teoria de treinamento, entraram outras sessões de treinamento diferentes, e na minha opinião, às vezes pode ser um componente de treino, né? O que eu quero falar com componente? Dentro de um planejamento que o treinador faz, existem várias estratégias que ele usa. Então, uns gostam de treino ritmado, outros gostam de fartlek, outros do longão de um jeito, outros do longão do outro. Naquela época, foi introduzida uma forma de treinar. Nós começamos a fazer um tipo de treino que eu nunca tinha feito, que eu sofri muito no começo, mas que depois eu passei a adorar fazer esse treino. E, nossa, era o treino favorito meu da semana, que era o ritmado, em que a gente corria ali quase sempre tentando, ao longo das semanas do treinamento, né, migrando ali
que nós já falamos da base para o específico, mas a gente corria cada vez mais próximo de ritmo de competição. Então, vou te dar exemplos mais precisos, tá? Então, toda segunda-feira de manhã, nós tínhamos um treino ritmado. Quando a gente estava treinando em Campos do Jordão, nós fazíamos naquela avenida ali, quem conhece a avenida. Hoje acho que seria até impossível, né, porque o trânsito aumentou muito. Nós achávamos um lugar plano, e a primeira semana, por exemplo, eram 16 km a 3,30, na segunda semana já caía, ou às vezes repetia 2 semanas o mesmo treino, depois caía para um 14 para 3,20, depois desse 3,20 às vezes viravam 3,15 por quilômetro, depois na outra semana viravam 12 para 3,10. Então você imagina ali, a gente tinha um grupo, geralmente 10, 12 atletas de alto nível fazendo um treinamento desse, quase sempre virava competição no final. Nos primeiros anos que eu fiz esse treino, nas primeiras vezes, eu sofria e ficava para trás. Depois eu comecei a me adaptar bem. E, na minha opinião, era uma das coisas que faltava para mim. Eu acabei me adaptando, olha que curioso, né? Eu acredito nisso. Eu acabei me adaptando a treinar repetições com intervalo. Meu corpo se acostumou a ter um estímulo para, ter um estímulo para. Mas eu não tinha tiros longos. Então, você está citando um tiro de 1.000 metros, mas o 1.000 metros, fisiologicamente, se a gente fosse entrar aqui na conversa fisiológica, ele não avança muito no desenvolvimento ali do metabolismo que você precisaria para uma prova de 10 km. Então, se você tem, mesmo a pausa de 1.000 metros, 150 segundos. Por isso que o treinamento ele é uma ciência tão bacana, né, tão fantástica, porque você tem treinos aí, Anderson, de extrema qualidade, né, tiros de 400 para 63 a 66, tiros de 1.000 para 2,50, e de repente não consegue correr. Em minha opinião, está faltando alguma coisa ligada à capacidade sua de resistência e de velocidade. Tiros mais longos, ou um ritmado mais longo, onde você tenha que suportar, não precisa ser a 3 por quilômetro, né, que você quer correr abaixo de 30, mas de repente 3,20, né, fazer rodagens de 12 km, 14 km ali 3,20, 3,30, um 12 para 3,15. Esse treino fiquei fã desse tipo de treinamento e eu acho que me ajudava muito mesmo. E na minha opinião, pode ser que seja isso que esteja faltando aí para você. Vamos arrefecer aqui um pouco, tá muito profício isso aí. Falar um pouco de amizade aí, o Emanuel que está perguntando, Emerson, quem era aquele que ficava gritando e lhe incentivando nas amendoeiras? Era o Cigarrinha. Era um atleta da época nossa lá, esse menino de Apucarana, ele estava treinando na equipe na Funilense, e ele viajou junto com a equipe, ele estava com os problemas pessoais muito sérios, e o presidente da equipe, o dono da equipe, era uma pessoa que tinha uma preocupação muito grande com não só com os resultados dos atletas, mas enfim, e ele acabou indo para lá. O Cigarrinha era um atleta que treinava, inclusive eu publiquei uma foto no Facebook hoje do Márcio Cruz. Quem olhar meu Facebook vai ver que eu publiquei uma foto agora há pouco. Na verdade, eu compartilhei uma publicação do Márcio Cruz. O Márcio Cruz é o menino que eu falei agora há pouco que fazia as massagens, e o Cigarrinha é o Marcelino, ele está na foto ali também, ele era o que estava lá correndo, ele era atleta com a gente, mas ele não competiu. O importante é ter esses bate-papos, com certeza, Arthur. Muito bom. O Eloy está perguntando quem nunca correu, se pretende correr, importante serem educativos, aprender o movimento de corrida. Eloy, eu tive um treinador, quando eu cheguei em São Paulo, chamado Asdrubal Ferreira Batista. Esse cara ele faleceu, infelizmente, em 92, e ele hoje dá nome à Biblioteca de Educação Física da Unicamp. Ele era um cara que, naquela época, ele já era um cara muito, muito, muito avançado para o tempo dele. Estamos falando de negócio de 30 anos atrás. Mas ele foi o primeiro cara que eu vi trabalhar e começar a montar treino com computador. O cara era professor da Unicamp. Já naquela época, era um cara que estudava muito, inclusive bastante com o pessoal de Portugal, né? Aproveitando que o Arthur estava aqui com a gente. E ele falava, quando ele me viu correr a primeira vez, que eu corria, como eu falei antes, sentadinho, né? Parecia a fralda cheia. Ele falava o seguinte: o alemão, você tem que fazer educativo igual o sinal da cruz. Antes de comer,
antes de dormir, a hora que acorda, ou toda hora você tem que fazer educativo. Toda hora você tem que fazer. Embora tem gente que hoje fala que não precisa, que não faz nada, que não adianta. Mas ele falava, aí a minha corrida mudou, e eu sempre achei que é um movimento muito importante. Agora, Eloy, eu acho também que tem muito a ver com a distância que o negócio é executado. Né? Você fazer ali 20 metros, 20 e poucos metros, funciona como um aquecimento, funciona como uma... Se você está falando de uma assessoria esportiva, funciona como uma interação social, né? Para a galera estar naquele momento junto, tal, descontraído, pá, vamos brincar aqui de fazer educativo. Agora, quando você começa a aumentar as distâncias desse negócio e cobrar a execução do movimento bem feito, aí o caldo engrossa e aí eu acho que os resultados são outros. Então, eu apostaria para quem está começando, no primeiro momento, essa coisa curtinha, para aprender a fazer, aprender os movimentos certos, ainda muito na brincadeira, muito no lúdico, ali no social do grupo, e depois em distâncias maiores para daí sim trazer os efeitos que a gente espera ter. O Rodrigo Jorge, boa noite, Everson, obrigado, Rodrigo. Treinava na raça mesmo. Um abraço para o Arthur, o Anderson está agradecendo, amém. É isso aí, o Cigarrinha R-Coffee, é ele mesmo. O pessoal está perguntando quem que estava gritando lá. O Marcão sempre pergunta quem que gritava, mas o Marcão, que é um amigo meu aqui de Tremembé, sempre pergunta quem que gritava nesses vídeos, mas eu acho que é por ciúme. Ele tem ciúme do cara que gritava para mim lá. Acho por isso. Mas é bem marcante, né, Emerson? O cara tava realmente torcendo pra você lá. Né? Cara, você não tem ideia do que é ganhar aquela prova. Você não tem ideia do que é. Imagina, é louco, aquele piso lá, aquele tempo, tá louco, mano. Os caras correndo a 2,40 na lama. Realmente é isso aí. Bom, galera, no YouTube agora tem bastante pergunta. Como é que tá aqui? O Edson Fernandes, de Tatiaia. Tiros em rampa, qual período a gente encaixaria? O Edson, os tiros na rampa, eles naturalmente obedecem uma sequência da questão de migrar do mais componente força para o menos componente força. Então seria assim, na base você pode trabalhar rampas mais inclinadas, rampas mais longas. Quando você caminha ali para o específico, você poderia escolher rampas menos inclinadas para você poder desenvolver mais velocidade, e aí também mais a potência. E no competitivo, zero rampa, né? Aí não é mais hora de fazer isso, aí acabou. Tem treinador, inclusive, que não trabalharia rampa fora do período de base, independente da distância. Eu acho que vale a pena. E acho que dentro da rodagem, dependendo do percurso que você escolhe, rodar valeria a pena, às vezes dentro de uma sessão de um treinamento longo, contínuo, você aproveitar as rampas e subir elas realmente de uma forma um pouco mais intensa e aproveitar que você está fazendo um treinamento longo, contínuo e também desenvolver o trabalho de rampa. Acho que seria bem possível, acho que seria bem interessante tentar isso. O Emanuel, 10 km no bloco até que vai, mas sozinho sim, realmente quando você tem um grupo, né, acho que essa é uma das grandes forças que existem na África, essa questão do grupo que acaba criando uma cultura, e aí quando cria uma cultura e todo mundo faz, você é o único que não faz, você é o esquisito, e aí todo mundo aceita que domingão de manhã você tem que levantar às 5 horas da manhã e fazer 30 quilômetros lá, e assim é a vida, né? Eu vejo que a África tem, a gente está falando, o Emanuel está falando aqui, ele está remetendo a uma coisa que eu falei agora há pouco, de estar no grupo treinando, né? De ter um grupo para treinar. Realmente, ter um grupo para treinar, boa parte da minha carreira me ajudou muito, e ter esses intercâmbios, né? Competir fora do Brasil, brigar com os quenianos, vencer, perder, mas de vez em quando vencer, foi me dando bastante coragem e foi me ajudando muito. E eu acho que o grupo é fundamental, que é uma coisa que nós não temos mais hoje em dia aqui no Brasil. Beleza? O Ricardo Melo, obrigado. Gente, é isso daí. Se tiverem algumas sugestões aí de conversa, a gente teve, né? Tivemos algumas dicas aí hoje, uma para falar sobre treinamento para
quando a pessoa passa aí dos 50, 60 anos, né? Vamos falar sobre isso, é um assunto bem legal, tem bastante fisiologia. Podemos falar no próximo programa, Pode ser, já deixa pode ser, engatilhado viu, aí. no próximo programa já temos assunto aí, vamos estar definido já. Galera, é isso. Obrigado, Ricardo. Considerações finais. Valeu. Feliz ano novo para todo mundo aí. O último programa do ano, quase 2 horas de duração. Não é o padrão que a gente está tentando, mas não adianta. Entra o pessoal, começa a bater papo. E agora vocês imaginam quanto tempo demora a nossa cerveja batendo papo de corrida, né? Vai embora. Mas é isso aí. Valeu, agradecemos todo mundo aí que acompanhou, que de alguma forma ou de outra assistiu algum desses programas, dos 20 primeiros programas, com muitos erros técnicos no começo, agora cada vez menos, mas ainda vamos tentar melhorar muito. Mas quem assistiu sabe que nós falamos bastante coisa sobre corrida, e quem acompanhou já conseguiu aumentar um pouco o conhecimento sobre essa arte aí, como o Emerson chama, da corrida de rua, que para a gente é uma paixão. Então, boa noite para todo mundo, feliz ano novo, e agradeço a paciência aí com a gente, as nossas piadinhas. Muito bom. O Silvio Guerra tá contando aqui pra gente, ó, só para terminar, né? A diferença é que o Ronaldo ele não podia fazer tiros muito longos, né? 1, 2, 3 quilômetros e muito rápido. E também ele não podia fazer treinos rápidos na montanha. Pois é aquela coisa, né? A característica de cada um, que é a primeira regra do treinamento é essa, sempre temos que respeitar a individualidade biológica de cada um. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente. Fica o convite para a semana que vem. Um feliz ano novo, que 2021 seja realmente o melhor ano de nossas vidas. Fiquem com Deus, um abraço. Até a semana que vem, galera. Rumors spreading round